É difícil abrir uma empresa hoje no Brasil? Nós estamos no ano de 2022, então é claro que eu estou falando do cenário atual, mas esse vídeo aqui é atemporal, né? Ele vai servir para muitos anos, eu diria, né? Eu acho que a tendência é cada vez ficar mais fácil abrir uma empresa no Brasil, mas eu vou responder. É difícil abrir essa empresa agora? Tem muito imposto, Vitor? Custa muito caro, etc. Olha, você abrir a sua primeira empresa no Brasil, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não é difícil. Difícil é fazer essa empresa dar certo, amigo, né? E fazer essa empresa dar certo não tem muito a ver com o governo, tá bom? E sim com a sua capacidade de empreender, com a sua experiência, com o quanto você sabe daquele negócio, né? O quanto você entende de gestão. Mas por que abrir uma empresa não é difícil? É fácil. Porque, primeiro, você tem a possibilidade aqui no Brasil de abrir a primeira empresa pelo sistema MEI, microempreendedor individual. Não custa nada para abrir, você abre sozinho, não precisa pagar contador e você só paga no máximo R$65 ou R$70 de imposto por mês, fixo, não interessa o quanto você vender, até o limite anual do MEI, que hoje, na data de hoje, é R$86 mil, mas provavelmente vai ser reajustado e vai subir, né? Mas você vendendo até esse limite, que hoje dá mais ou menos R$6.500 por mês, R$6.000 por mês, você só vai pagar 65, 69 ou 55 reais de imposto, vai depender da categoria lá que você colocar, né? Então, você tem a possibilidade de começar pelo MEI, portanto, a barreira jurídica já está diminuída, já está baixa no Brasil para incentivar aquele cara que tem um negócio próprio e não tem CNPJ, a abrir um CNPJ, né? A se legalizar. Então, comece pelo MEI, não é difícil nesse ponto, né? Agora vem o ponto, né, que todo mundo fala aqui, né? O brasileiro gosta de falar de imposto, não sei o que. Realmente, o Brasil tem um imposto muito alto sobre os produtos em si, né? Sobre, vamos dizer, quando você soma todos os impostos, desde a fabricação de um produto até a venda no Brasil, a tributação fica muito alta realmente. Mas sobre o faturamento das empresas, a tributação no Brasil não é das piores. Isso ninguém fala ou pouca gente fala, né? A única pessoa que eu ouvi falar isso aqui na internet até hoje foi o Flávio Augusto da WhatsApp, lá do Geração de Valor, né? O imposto no Brasil, né? Você vai abrir uma microempresa, não é nem o MEI. O MEI você só vai pagar 60 e poucos reais lá. Você vai abrir uma microempresa hoje. Você vai pagar, em média, tá bom? Eu vou deixar claro que isso aqui é em média, 6% de imposto. Tem lugares no mundo que você vai pagar muito mais que isso. Ah, Vitor, mas a microempresa pode variar de 4% até 16%. Sim, mas 80% das empresas ficam dentro das categorias que se encaixam em, no máximo, 6%. Ou seja, há grandes chances de você só pagar 6%, e ainda as empresas que são categorizadas lá para pagar 16%, existe uma forma fiscal, né, de você se enquadrar numa categoria abaixo e pagar os 6% de imposto e não os 16%. Né? Então, assim, raríssimos os casos onde uma empresa vai pagar 16% de imposto, a maioria, em média, paga de 4 a 6, 8%, por aí, né? E esse imposto não é muito alto, né, sobre o faturamento. Por quê? Porque tem outros lugares no mundo que é muito mais, né? Então, assim, isso não é uma dificuldade aqui. Até porque no Brasil os impostos são embutidos no produto. Ou seja, se eu vou te vender, né, um produto por R$100 e eu vou pagar 6% de imposto, eu já vou te cobrar esse 6% de imposto, e quem vai pagar é o consumidor final. Ou seja, o imposto não é um problema para as empresas que estão começando, ele vai ser um problema quando a empresa estiver faturando milhões, etc. Né? Mas no início não é problemático o imposto, porque você só vai embutir 6% no seu preço. Isso não vai fazer você ficar fora do mercado, você não conseguir competir em preço, né? A não ser que o seu concorrente esteja fazendo alguma trapaça e não embutindo o preço do imposto. Isso acontece muito, a gente sabe. Tem gente que só nega imposto e cobra um valor menor no produto final porque ele não está pagando imposto, né? Mas
pode ter certeza que o futuro dessas empresas que sonegam nunca é muito bom, né? Elas não conseguem empréstimo em banco, elas não têm bom score, elas nunca poderão abrir capital na Bolsa de Valores, ou seja, quem sonega imposto é empresário, né, que tem um teto, né? O cara nunca vai passar daquilo ali, né? Essa aqui é a realidade. Então, o imposto não é um problema. Você vai pagar em média 6%, você embute no preço do produto e faz sua venda, tá? No Brasil, né, se demorava muito para abrir uma empresa, mas hoje você abre um CNPJ em pouquíssimos dias, às vezes até em 24 horas, dependendo do estado que você tiver da federação aí, do Brasil, né? O processo acontece em poucos dias e hoje a maioria dos estados já estão digitalizados, o que possibilita em até menos de 24 horas abrir o seu CNPJ. O que demora às vezes é o alvará de funcionamento, né? O bombeiro ir lá no lugar onde você vai abrir sua loja lá e ver se tá tudo ok, etc. Isso aí demora um pouco, tá? Mas a abertura da empresa, ela é rapidíssima hoje no Brasil, ela acontece em pouquíssimos dias, tá bom? Outra coisa, né, o qual não é um problema e não é difícil abrir uma empresa no Brasil, é que o mercado brasileiro é carente de boas empresas, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Você não quer assistir o cara tomando água? Vai no canal dos caras mais polido, etc. Aqui é vida real. Então, o outro ponto aqui que não é difícil abrir uma empresa no Brasil é o seguinte: o mercado brasileiro é carente de boas empresas. A maioria das empresas no Brasil prestam um serviço meio meia boca, entendeu? Quando chega uma empresa que presta um bom serviço, ela tende a cada vez captar mais mercado. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem essa cultura de ir levando a coisa como dá, né? Então, assim, se você está disposto a abrir uma empresa e prestar um serviço de excelência, você vai provavelmente, com esse serviço bom, ir passando na frente das outras empresas, porque as empresas no Brasil dão muita mancada com os clientes e se você prestar um serviço, né, minimamente bom, né, você vai sair na frente de muita empresa, porque o mercado brasileiro, ele não tem essa cultura de prestar o serviço com excelência, coisa que no mercado americano a gente já vê acontecendo um pouco mais, né? Então é um bom lugar para você abrir uma boa empresa, né? Não é um bom lugar para você abrir uma empresa ruim, prestar um serviço ruim, é uma empresa que tem uma gestão ruim, que não investe em marketing, que não vende bem. Aí, né, meu amigo, nem se você abrir lá, sei lá, na Islândia, na Alemanha, enfim, qualquer outro país aí de primeiro mundo, né? Nem se abrir lá vai funcionar uma empresa dessa. Penúltimo ponto, a mão de obra no Brasil não é cara. Tem muita gente que reclama do preço de funcionário no Brasil. Funcionário no Brasil não é caro, mão de obra no Brasil é barata. Vai contratar um açougueiro lá no Japão para você ver quanto custa a mão de obra lá. No Brasil, a gente não valoriza a mão de obra e por isso a mão de obra é barata aqui. Então aqui é um bom lugar para abrir uma empresa porque os funcionários são baratos no Brasil. Põe isso na sua cabeça. Você está num lugar onde os funcionários custam barato, tá? Tem toda aquela questão de imposto, etc. Tem vamos dizer assim, o ambiente brasileiro fiscal que é problemático, etc. Sim, isso existe. Mas a mão de obra em si não é cara, é barata. Tanto que tem um monte de montadora de carro que veio abrir fábrica aqui, né? Montadora aqui. Por quê? Porque a mão de obra aqui não é cara. Se fosse cara, eles estariam fabricando em outro lugar e exportando para cá. No entanto, eles abriram aqui. Último ponto, é só fazer a conta certinho e embutir tudo. Aqui no Brasil, como eu disse, né? Você tem o imposto, você tem o valor do funcionário, etc. Mas no resumo, se você for um bom gestor, você vai fazer a conta desses custos e vai embutir esses custos diluídos no preço do seu produto, né? Não estou falando que você vai socar tudo no preço de um produto só. Você vai diluir isso pela sua média de venda e vai fazer com que a sua quantidade de vendas anule os custos desse produto. Ah, Vitor, mas eu não consigo embutir no custo porque os meus concorrentes eles já estão vendendo mais barato. Tá, então você consegue fazer um downsize, você consegue ter uma estrutura menor para poder anular aqueles custos.
Ou seja, há ferramentas para anular os custos de impostos de funcionários no Brasil. É um bom lugar se você souber fazer a conta direito e, claro, acertar a mão numa empresa que também, é claro que existe esse fator, né? É difícil você, né, fazer tudo isso que eu falei aqui numa empresa que está dando errado. Eu sei disso, né? Mas eu não posso pegar como parâmetro a empresa que está dando errado, porque para o cara que está dando errado, tudo é difícil mesmo, né? Ele vai falar que é péssimo abrir uma empresa no Brasil, mas para o cara que está dando certo, ele vai falar, cara, abrir uma empresa no Brasil é ótimo, né? O americano que vem aqui abrir uma empresa e fala, cara, a mão de obra aí é muito barata, né? O chinês, né, o alemão, etc., né, eles têm essa outra visão aqui porque é um lugar onde consegue-se oportunidades de mercado, né? Então, não, abrir uma empresa no Brasil não é tão difícil assim. É claro que não é uma tarefa simples, mas difícil não é. Eu quero agora te chamar para se inscrever no canal e fazer parte dessa escola aqui, gratuita, e aí você vai receber os vídeos que a gente postar aqui em primeira mão. Quando tiver aquele assunto que você quer aprender, você vai poder assistir logo que o vídeo sair, você vai ser até avisado se você clicar no sininho aí. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.